Escolhido A, ouça com atenção este instante sagrado. Se estas palavras chegaram até você agora, saiba que não é por acaso, não é coincidência, não é curiosidade, é designação divina. O céu alinhou este momento com precisão, porque você está exatamente onde deveria estar. Há um tempo marcado sobre a sua vida, e esse tempo chegou. Você não está atrasado, nem adiantado. Você está no Kairos de Deus, o tempo perfeito em que o invisível começa a se mover no visível. Escolhido. Você sente essa inquietação no coração porque está entre dois mundos. Um ciclo antigo está se encerrando e outro, completamente novo, já começou a se formar. A vida antiga já não encaixa, já não sustenta, já não responde. E isso não é perda, é libertação. É Deus removendo o que não pertence mais a esta nova estação. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e este é o tempo da transição. Ungido, este é um momento predestinado. Algo pode acontecer hoje, esta noite, ou nos próximos dias, mas o movimento já foi ativado. O céu está trabalhando enquanto você escuta, assim como diz Habacuque capítulo 2, versículo 3. A visão tem um tempo determinado, e no tempo certo ela não falhará. Este é o seu tempo. Prepare o coração. Aquiete o espírito e permaneça atento, porque a velha vida está ficando para trás e a nova realidade de Deus está prestes a se manifestar sobre você. Escolhido. Há um peso santo neste momento. E se você sente que algo dentro de si está sendo arrancado enquanto algo novo tenta nascer, isso não é confusão. É transição divina. Você não está perdido. Você está em passagem. O céu não está em silêncio. Ele está em movimento. Existe um ponto exato em que Deus permite que a antiga estrutura comece a ruir para que a nova possa ser sustentada. E é exatamente aí que você se encontra agora, entre dois mundos. O antigo já não consegue te conter, e o novo ainda não se revelou por completo. Eu sei que esse lugar dói, porque já estive aí. É quando você ora e sente que não cabe mais onde estava, mas ainda não entende totalmente para onde está indo. Esse é o espaço onde Deus trabalha sem plateia. O escolhido passa por um esvaziamento antes da transferência, porque não se pode carregar o novo com as mãos cheias do velho. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Certos hábitos perdem o sabor. Algumas pessoas se afastam sem explicação. Portas se fecham sem pedido de desculpas. Isso não é rejeição, é alinhamento. O céu está rearranjando o seu ambiente para que você não leve para a próxima estação aquilo que não sobreviveria nela. Existe uma nova identidade sendo ativada, e ela não pode nascer nos mesmos moldes antigos. Quando as Escrituras falam que Deus faz coisas novas, isso nunca acontece sem desconforto, porque toda a criação exige ruptura. Você não está sendo punido, você está sendo preparado. Há uma transferência em curso que exige maturidade espiritual, clareza emocional e posicionamento interior. Deus não promove alguém apenas mudando o endereço externo. Ele muda primeiro o território interno, escolhido. Observe como seus pensamentos estão sendo confrontados, como crenças antigas sobre escassez, medo e merecimento estão vindo à superfície. Isso não é para te acusar, é para te libertar. O céu só revela aquilo que pretende curar. O velho mundo te ensinou a sobreviver. O novo mundo vai te ensinar a administrar abundância. O velho mundo te ensinou a se defender. O novo mundo vai te ensinar a confiar. Existe um silêncio estranho antes da virada. Um intervalo onde nada parece se mover, mas tudo está sendo decidido. É nesse espaço que muitos desistem, porque querem conforto imediato e não transformação profunda. Mas você não é muitos. Você é escolhido. Se fosse apenas sobre dinheiro, Deus não precisaria trabalhar tão profundamente no seu caráter. Mas o que vem é maior do que cifras,
é reposicionamento, autoridade, responsabilidade espiritual. A promoção que se aproxima não é apenas externa, é interna. Você vai perceber que já não reage como antes, que certas dores já não te governam, que decisões difíceis começam a parecer claras. Isso é sinal de transição concluindo seu trabalho invisível. O céu não desperdiça processos. Nada do que você viveu foi inútil. Cada perda refinou sua visão. Cada atraso fortaleceu sua dependência. Cada queda removeu arrogâncias que sabotariam o próximo nível. Agora, enquanto você respira nesse espaço entre dois mundos, Deus está selando algo que não poderá ser revertido. O antigo não vai voltar, mesmo que tente. O novo não será negado, mesmo que demore alguns passos para se manifestar. Permaneça. Não force portas. Não negocie com o passado. Não tente entender tudo com a mente. Confie com o espírito. Porque o que está prestes a se revelar não é apenas uma mudança de fase. É uma mudança de governo sobre a sua vida. E no próximo segmento, você vai entender por que o céu permitiu essa travessia e o que exatamente está sendo transferido para você agora. Escolhido. Existe uma verdade silenciosa que poucos aceitam. Nada novo se manifesta plenamente enquanto o coração ainda negocia com o antigo. O céu não compete com restos. Por isso, este período entre dois mundos não é apenas uma espera. É um teste de alinhamento. Deus observa não apenas o que você pede, mas o que você está disposto a soltar. Muitas vezes você ora por avanço, mas ainda segura identidades antigas, histórias que já cumpriram o papel delas, dores que se tornaram familiares demais para serem deixadas. Eu sei como é, porque também precisei aprender que fé não é apenas crer no que Deus pode fazer. É confiar em quem Ele é mesmo quando o chão antigo desaparece sob os pés. Este é o ponto em que o escolhido começa a perceber que a perda aparente não é castigo, é poda estratégica. Quando algo sai sem explicação, quando uma porta se fecha sem aviso, quando um relacionamento se dissolve mesmo sem conflito, isso não é caos, é precisão. Deus não remove por crueldade, Ele remove por proteção. Aquilo que não poderia acompanhar você na próxima estação precisa ficar para trás, mesmo que tenha sido confortável por um tempo. Há pessoas que confundem apego com lealdade espiritual, mas Deus nunca pediu fidelidade ao passado. Ele pediu obediência ao propósito. O ungido aprende que o desapego é um ato de confiança profunda, não de frieza. É dizer com o coração aberto: eu não entendo tudo, mas confio em quem está me guiando. É nesse ponto que a transferência começa a se mover de forma irreversível, porque quando você solta o controle, o céu assume o governo. O antigo mundo funcionava à base de esforço excessivo, ansiedade constante e tentativas de provar valor. O novo mundo funciona por alinhamento, descanso interior e autoridade espiritual. Você não entra nele correndo, entra posicionado. Por isso Deus desacelera algumas coisas agora. Não é atraso, é ajuste fino. Ele está calibrando sua percepção para que você não confunda movimento com direção. Escolhido. Perceba como você está mais sensível, mais consciente, menos impulsivo. Isso é maturidade sendo instalada. O céu está treinando você para administrar o que vem, porque o que vem exige sabedoria, não apenas desejo. Existe uma transferência financeira. Sim, mas ela vem acompanhada de uma transferência de mentalidade. Deus não derrama provisão sobre uma estrutura interna que ainda pensa como escravo. Primeiro ele muda o entendimento, depois muda o ambiente. E isso pode doer, porque questiona crenças antigas, padrões herdados, narrativas que você repetiu por anos sem perceber. Mas é nesse confronto interno que o ungido se fortalece. Você começa a discernir o que é ruído e o que é direção. Começa a dizer não sem culpa. Começa a honrar seus limites sem medo. Começa a escolher paz ao invés de aprovação.
Isso é sinal claro de que o governo mudou. O velho mundo te ensinou a sobreviver a qualquer custo. O novo mundo te ensina a viver em coerência com o céu. Não estranhe se algumas oportunidades aparentemente boas desaparecerem agora. Nem tudo que parece avanço vem de Deus. Algumas distrações precisam ser removidas para que você não chegue cansado ao destino certo. O escolhido aprende que nem toda porta aberta deve ser atravessada. Algumas são apenas testes de discernimento. Confie no desconforto santo que te impede de aceitar menos do que foi prometido. Isso não é arrogância, é alinhamento. Deus não está atrasado, Ele está preciso. E enquanto você aprende a soltar o que pesa, Ele prepara o que sustenta. No próximo segmento, você vai compreender por que este espaço entre dois mundos também é um portal de autoridade e como o céu começa a confirmar publicamente aquilo que ele já resolveu no invisível. Escolhido. Enquanto muitos pensam que este intervalo entre dois mundos é vazio, o céu o vê como um portal ativo de autoridade. É aqui que algo invisível começa a se firmar dentro de você antes de qualquer confirmação externa aparecer. Deus sempre estabelece primeiro no espírito aquilo que depois se manifesta na matéria. Por isso, não se engane pela aparência tranquila ou até confusa deste período. O silêncio que você sente não é ausência, é concentração divina. É o momento em que o céu está reposicionando sua autoridade sem fazer barulho. Porque tudo que nasce no ruído depende de aplauso. Mas tudo que nasce no silêncio carrega governo. Eu preciso que você entenda isso profundamente. Porque muitos escolhidos desistem exatamente aqui, achando que nada está acontecendo, quando na verdade tudo já foi decidido no invisível. Existe um tipo de autoridade que não vem da força, mas da clareza. E essa clareza nasce quando você para de reagir a tudo e começa a responder apenas ao que vem de Deus. Você já percebeu como algumas coisas que antes te afetavam, agora não têm mais o mesmo poder? Como certas provocações perderam o efeito? Como você não sente mais necessidade de explicar tudo? Isso não é frieza, é domínio próprio sendo ativado. O ungido amadurece quando entende que não precisa vencer todas as discussões para vencer o destino. Há batalhas que se ganham com silêncio, porque o céu luta por você quando você escolhe não se defender sozinho. Este é um dos maiores sinais de que a velha vida está realmente ficando para trás. No antigo mundo, você precisava provar valor, justificar decisões, correr atrás de validação. No novo mundo, a autoridade precede a explicação. As pessoas começam a sentir algo diferente em você antes mesmo de entender o que mudou. E isso gera duas reações inevitáveis: respeito silencioso ou desconforto inexplicável. Ambas são confirmações. Quando Deus estabelece alguém em autoridade espiritual, o ambiente reage, não porque você mudou o tom de voz, mas porque sua presença agora carrega peso. Esse peso não vem do ego, vem da rendição. Quanto mais você solta da necessidade de controlar, mais o céu confia em você. Por isso, este portal entre dois mundos exige vigilância interna. Não é tempo de se distrair, é tempo de discernir. Pensamentos aleatórios, memórias antigas, convites inesperados e até dúvidas sutis surgem agora como testes finais. Eles não vêm para te derrubar, vêm para revelar se você realmente sabe quem é. O escolhido que atravessa este portal não reage por impulso. Ele escolhe por alinhamento. Você começa a sentir um senso interno de isso não é para mim ou isso não cabe mais. Honre essa percepção. Ela é fruto de um ajuste fino do espírito. O céu está treinando você para governar ambientes, não apenas sobreviver neles. E governar exige estabilidade emocional, clareza espiritual e humildade prática. Não confunda autoridade com dureza. A autoridade que Deus entrega agora vem acompanhada de compaixão, discernimento e responsabilidade. Você não será promovido apenas para receber, mas para sustentar. E sustentar exige estrutura interna.
É por isso que Deus permite este intervalo. Ele está fortalecendo suas bases invisíveis para que o que vier não te quebre. Existe uma promoção espiritual acontecendo enquanto você pensa que está apenas esperando. Existe uma transferência de influência sendo liberada enquanto você aprende a descansar. Existe um reconhecimento celestial acontecendo enquanto você permanece fiel, sem aplausos. Escolhido. Este é o ponto em que o céu começa a alinhar pessoas certas, oportunidades certas e movimentos certos, sem que você precise forçar nada. Você não está parado. Você está posicionado. E quando o posicionamento está completo, o movimento acontece com precisão cirúrgica. No próximo segmento, você vai entender como esse posicionamento silencioso se transforma em confirmação visível e por que alguns sinais começarão a se repetir ao seu redor como prova de que o Kairos já foi ativado. Escolhido. Quando o céu conclui o posicionamento interno, ele começa a falar com você por meio de padrões externos, e é aqui que muitos confundem coincidência com revelação. Sinais que se repetem não surgem para confundir. Surgem para confirmar. Conversas aleatórias que tocam exatamente no mesmo tema. Portas que se fecham sem esforço enquanto outras começam a se abrir com naturalidade. Números, nomes, convites e ideias que retornam de formas diferentes. Tudo isso é linguagem espiritual traduzida para o cotidiano. Deus não grita, ele confirma. E quando o escolhido aprende a observar sem ansiedade, ele percebe que o céu está organizando o ambiente ao redor para combinar com quem ele já se tornou por dentro. É por isso que algumas oportunidades começam a aparecer sem que você as procure, enquanto outras simplesmente deixam de fazer sentido. Não é perda. É filtragem. O novo mundo não aceita tudo. Ele seleciona. Você está entrando em uma fase onde menos distrações significam mais clareza. E mais clareza significa decisões mais simples. O peso que antes existia para escolher começa a diminuir. Porque agora você não decide mais por medo. Decide por alinhamento. E alinhamento traz paz mesmo quando exige coragem. Preste atenção em como seu corpo reage às escolhas neste período. Quando algo vem de Deus, há uma firmeza tranquila, não uma euforia descontrolada. Quando algo não vem, há um incômodo sutil, mesmo que pareça lógico. Esse discernimento fino é resultado do processo que você já atravessou. Nada disso começou agora. O céu apenas está revelando o que já foi preparado. Muitos escolhidos pedem confirmação externa, quando, na verdade, a maior confirmação já está ativa internamente. Você sente que não pode mais voltar atrás, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Isso é fé madura. Não é fé baseada em promessa futura. É fé baseada em identidade presente. Você não confia apenas no que Deus vai fazer. Você confia em quem Deus já te tornou. Por isso, os sinais começam a se alinhar com sua identidade, não com suas carências. Antigamente, você interpretava sinais a partir do medo de perder. Agora, você os interpreta a partir da certeza de pertencimento. E isso muda tudo. Pessoas que não conseguem mais te manipular se afastam. Ambientes que exigiam que você se diminuísse se tornam desconfortáveis. E, ao mesmo tempo, surgem espaços onde você não precisa se explicar tanto, porque é reconhecido pelo que carrega, não pelo que prova. Isso é o novo mundo se aproximando. Não espere um anúncio dramático. O céu trabalha com precisão, não com espetáculo. A transição real acontece quando sua rotina começa a refletir sua nova identidade sem esforço forçado. Você passa a escolher melhor onde investe energia, com quem compartilha planos e quanto tempo dedica a certas coisas. Isso não é isolamento, é maturidade. O escolhido amadurecido entende que foco é uma forma de honra ao que Deus está construindo. E quanto mais você honra esse processo, mais o céu acelera aquilo que já estava programado. Existe um ritmo novo se formando, e esse ritmo não aceita pressa nem atraso. Ele flui no tempo exato. É por isso que você pode sentir urgência sem ansiedade.
Há uma sensação de é agora, mas sem desespero. Essa combinação é rara e poderosa. Ela indica que o Kairos foi ativado. Quando isso acontece, o céu começa a mover pessoas-chave em silêncio. Conversas inesperadas surgem. Convites aparentemente simples carregam consequências grandes. Pequenas decisões se tornam portais. Por isso, não subestime o ordinário neste período. Deus costuma esconder grandes mudanças dentro de momentos comuns. Um encontro casual, uma ideia insistente, uma mudança de agenda. Tudo pode ser parte do encaixe final. O escolhido atento não despreza esses detalhes. Ele observa. Ora, sente e responde com obediência simples. Não é tempo de dramatizar, é tempo de confiar. O novo mundo não se anuncia com barulho. Ele se revela com coerência. Tudo começa a fazer sentido em retrospecto. Aquilo que antes parecia atraso, agora se mostra preparação. Aquilo que parecia rejeição, agora se mostra proteção. E aquilo que parecia silêncio, agora se revela como instrução. Você não está perdido entre dois mundos. Você está sendo conduzido com precisão entre uma versão antiga que já cumpriu seu papel e uma versão nova que está prestes a se manifestar plenamente. No próximo segmento, você vai entender por que este é o ponto em que muitos recebem confirmação pública depois de um longo período de anonimato e como o céu revela o escolhido no tempo certo, sem exposição desnecessária, mas com impacto inevitável, escolhido. Existe um ponto específico na jornada em que o céu decide tornar visível aquilo que foi tratado em segredo. E esse ponto nunca chega antes do caráter estar pronto. Muitos desejam reconhecimento sem perceber que a exposição prematura quebra estruturas internas que ainda estão em formação. Deus não revela o escolhido quando ele quer ser visto. Ele revela quando o escolhido já não precisa ser visto para se validar. É por isso que o período entre mundos costuma ser longo, silencioso e, muitas vezes, solitário. Não porque você foi se esquecido, mas porque estava sendo fortalecido longe das distrações. Agora, porém, algo muda. Você começa a perceber que situações que antes exigiam esforço passam a fluir com naturalidade. Pessoas começam a ouvir sem resistência. O que você fala encontra ressonância. O que você toca prospera. Não é carisma fabricado, é autoridade construída. A autoridade espiritual não nasce do palco, nasce do deserto. E quando ela está madura, o palco aparece como consequência, não como objetivo. Este é o momento em que Deus começa a alinhar testemunhas. Pessoas que acompanharam partes do seu processo começam a reconhecer a transformação. Outras, que não viram nada, apenas percebem que há algo diferente em você e sentem respeito sem saber explicar. Isso não é magnetismo humano, é coerência espiritual. O céu está permitindo que sua vida fale antes que sua boca precise explicar. E quando isso acontece, você não precisa convencer, apenas sustentar. Sustentar a nova identidade, sustentar os novos limites, sustentar o novo ritmo. Muitos escolhidos falham nesse ponto porque tentam acelerar o que Deus está revelando no tempo certo. Eles falam demais, se explicam demais, se justificam demais. Mas o tempo agora pede postura, não discurso. O céu não está te levando para provar nada. Está te levando para ocupar. Ocupar espaços que antes estavam fechados. Ocupar funções que antes pareciam distantes. Ocupar conversas que antes você não teria acesso. E isso acontece sem anúncio formal. A porta simplesmente se abre. Quando você percebe, já está dentro. Esse é o padrão divino. Deus não avisa quando vai promover. Ele promove e depois ensina você a sustentar a nova posição. É por isso que você pode sentir um misto de honra e responsabilidade crescendo ao mesmo tempo. Não é medo, é consciência. Consciência de que o que vem agora exige integridade contínua. O novo mundo não tolera duplicidade. Aquilo que era permitido no antigo já não funciona aqui. Pequenas concessões começam a pesar. Pequenas incoerências geram desconforto. Isso não é condenação, é alinhamento fino.
O céu está ajustando você para operar em ambientes onde a margem de erro é menor, mas o impacto é maior. E sim, haverá resistência externa. Nem todos celebrarão sua transição. Alguns tentarão puxar você de volta para versões antigas, usando nostalgia, culpa ou expectativas passadas. Mas você não pode negociar com o passado quando o céu já selou o futuro. Honrar o que foi não significa retornar ao que passou. O escolhido amadurecido sabe agradecer sem retroceder. Ele sabe amar sem se misturar. Ele sabe servir sem se anular. Esse equilíbrio é fruto do período entre mundos. É aqui que você entende que visibilidade não é sobre aplauso, é sobre responsabilidade. Quanto mais Deus expõe, mais Ele confia. E confiança divina é um peso glorioso. Não esmaga, mas exige presença. Presença espiritual, emocional e prática. Você começa a perceber que sua vida se torna referência sem intenção. Pessoas observam como você reage sob pressão, como decide em silêncio, como trata quem não pode te oferecer nada. Isso é liderança espiritual em ação. Não é posição, é influência. E influência verdadeira não se força, ela se irradia. Por isso, neste momento, o céu te chama a permanecer simples. A simplicidade protege a unção. A humildade preserva o acesso. A gratidão mantém o fluxo aberto. Quanto mais você honra o processo, mais Deus amplia o alcance. Não porque você pediu, mas porque você está pronto. O novo mundo não é um lugar onde você chega e descansa. É um lugar onde você chega e coopera. Coopera com o céu. Coopera com o propósito. Coopera com aquilo que Deus quer revelar através de você. E essa cooperação começa com fidelidade no pequeno mesmo, quando o grande já está à vista. Se você sustentar isso, o que está começando a se tornar visível agora será apenas o início de uma expansão contínua. No próximo segmento, você vai compreender por que algumas perdas recentes não foram atrasos, mas liberações estratégicas. E como o céu removeu pesos específicos para permitir que você avance com velocidade sem quebrar sua estrutura. Escolhido, é aqui que muitos ainda interpretam mal o agir de Deus. Aquilo que saiu da sua vida recentemente não foi tirado para te enfraquecer, mas para te acelerar. Deus nunca remove sem propósito. Ele libera espaços antes de liberar peso. Pessoas, ambientes, hábitos e até projetos que pareciam bons começaram a se desfazer porque não cabiam mais no novo mundo que estava sendo preparado para você. No antigo ciclo, essas coisas tinham função. No novo, elas se tornariam atraso. O céu não te podou por rejeição, te podou por proteção. Há perdas que são livramentos silenciosos. Você não percebe no momento, mas sente alívio depois. O fardo diminui. A mente clareia. O corpo responde diferente. Isso acontece porque o espírito sabe quando algo terminou antes da mente aceitar. Muitos escolhidos tentam segurar o que Deus já soltou e acabam caminhando arrastando pesos emocionais desnecessários. Mas quando você honra o encerramento, a força retorna. O céu removeu o que exigia manutenção constante e devolveu tempo, foco e energia. Agora você começa a avançar com menos resistência interna. E note, não foi tudo de uma vez. Deus remove em camadas para não ferir sua estrutura. Ele respeita o ritmo do seu coração. Algumas despedidas foram silenciosas porque você não precisava de drama, precisava de direção. Outras foram dolorosas porque quebraram dependências emocionais que você nem sabia que existiam. Mas todas tiveram um objetivo comum: alinhar você com o que vem. O novo mundo exige mobilidade espiritual. Não dá para atravessar carregando o que pertence ao deserto. Por isso, se algo saiu e você ainda tenta entender, confie. O céu sabe o que faz. O que foi liberado não define seu futuro. O que permaneceu define sua base. E a base agora está mais firme do que nunca. No próximo segmento, você entenderá como essa base começa a gerar frutos visíveis
E por que o tempo de apenas sobreviver ficou para trás? Escolhido. Há um momento em que Deus encerra o ciclo da sobrevivência e inicia o ciclo da frutificação. Sobreviver foi necessário, mas não é o destino final. Houve uma fase em que acordar já era vitória, respirar já era conquista, permanecer firme já era milagre. Mas agora o céu te chama para algo além. Permanecer não basta mais. Produzir passa a ser natural, não por pressão externa, mas por alinhamento interno. Você começa a perceber ideias surgindo com clareza, decisões fluindo com menos conflito e resultados aparecendo onde antes havia estagnação. Isso não é acaso, é transição concluída. O período entre mundos cumpriu seu papel. Agora, o que foi tratado no invisível começa a se manifestar no cotidiano. Pequenas conquistas começam a se acumular. Portas que antes não respondiam agora se abrem com uma conversa simples. O favor começa a acompanhar seus passos, mas a atenção frutificar não é correr mais rápido, é agir com precisão. O novo mundo não pede esforço excessivo, pede discernimento. Você não precisa provar nada a ninguém, precisa apenas obedecer ao que já sabe. Muitos escolhidos se perdem aqui porque tentam produzir para agradar pessoas, quando deveriam frutificar para honrar o céu, quando a motivação está correta. O descanso acompanha o avanço. Você trabalha sem ansiedade, decide sem culpa, descansa sem medo. Isso é maturidade espiritual. O céu não te tirou do antigo mundo para te colocar em exaustão disfarçada de propósito. Ele te trouxe para operar a partir de um lugar de paz. Paz que não paralisa, mas sustenta. É essa paz que garante continuidade. O que nasce agora não é temporário, é estável. É por isso que Deus esperou. E no próximo segmento, você vai entender como sustentar essa nova fase sem se desconectar da fonte que te trouxe até aqui. Escolhido, chegar é uma coisa, permanecer é outra. O céu não apenas te conduziu até aqui, ele agora te ensina a permanecer sem se corromper, sem se perder, sem se endurecer. O novo mundo traz oportunidades, influência e expansão, mas também testa a decência. É aqui que muitos se desconectam da fonte achando que já aprenderam o suficiente. Mas quem permanece no novo é quem mantém intimidade no secreto. O mesmo Deus que te sustentou no silêncio precisa continuar sendo ouvido no movimento. Não mude sua fonte só porque o cenário mudou. Preserve momentos de quietude. Preserve a sensibilidade espiritual. Preserve a gratidão pelos detalhes. Quanto mais o ambiente externo cresce, mais o interno precisa estar organizado. O novo mundo não se sustenta com pressa. Ele se sustenta com presença. Presença de Deus nas decisões, nas relações e até nos limites que você estabelece. Você não precisa aceitar tudo só porque agora pode. Discernimento continua sendo sua maior proteção. Lembre-se, o que te trouxe até aqui foi obediência simples, não estratégias complexas. Continue simples, continue ensinável, continue sensível. O céu não te chamou para ser inacessível, te chamou para ser íntegro. Quando você sustenta isso, o fluxo não seca. Pelo contrário, ele se amplia. O novo mundo deixa de ser um lugar de chegada e se torna um campo de multiplicação. Multiplicação de recursos, de impacto, de testemunhos. E tudo isso sem perder quem você é. Porque quando a essência permanece, a expansão é segura. O velho ficou para trás. O novo já começou. E agora, escolhido, você não apenas atravessou entre dois mundos. Você aprendeu a viver alinhado com o céu onde quer que esteja. Escolhido. Chegamos a este momento não por acaso, mas por designação divina. O que foi dito aqui não foi apenas uma mensagem, foi um alinhamento. Enquanto ouvia estas palavras, algo já se moveu no invisível. Uma transferência sobrenatural já está em curso. E você está exatamente no seu kairos. O tempo marcado por Deus. O tempo que não pode ser adiado nem roubado.
Receba esta confirmação com reverência. O céu já autorizou aquilo que a terra ainda está a organizar. O que parecia atraso era preparação. O que parecia silêncio era Deus a trabalhar em profundidade. Agora, o fluxo foi liberado. A provisão, a cura, a clareza, a promoção espiritual e até material começam a manifestar-se no ritmo perfeito do céu. Não é pressa, é precisão. Permaneça fiel, ungido. Não volte aos padrões antigos. Não negocie a paz que recebeu. Continue alinhado com a unção que te trouxe até aqui. Caminhe com gratidão antes mesmo de ver tudo com os olhos naturais. Porque a fé madura agradece antes da evidência. O que vem não será frágil, será sustentável, será estável, será testemunho. Que o Senhor fortaleça o teu espírito, guarde a tua mente e confirme cada passo com sinais claros. Que portas certas se abram sem esforço e que portas erradas se fechem sem dor. Que você discirna o que vem do céu e rejeite o que não carrega a paz de Deus. Você não está sozinho. O mesmo Deus que te conduziu pelo deserto agora te ensina a viver na abundância com humildade e sabedoria. Se esta palavra encontrou o teu coração, permanece ligado, não por obrigação, mas por comunhão, se desejar. Deixe um comentário como um ato de fé silenciosa, uma declaração entre você e Deus, e siga em frente com confiança. O velho ficou para trás, o novo já começou. Vá em paz, escolhido, o céu está contigo.